Olá, tudo bem com vocês? Estou eu novamente aqui, desta vez no ano de 2022, né? Afinal de contas, já estamos no finalzinho de janeiro. Estou aqui novamente fazendo acontecer o chamado a qual o Senhor tem na minha vida, né? Eu tenho esse chamado e eu não posso desistir. Fácil não é. Às vezes você se expor para poder falar da palavra de Deus. Não é fácil, mas a gente precisa, porque o Senhor fez tanto e faz tanto pelas nossas vidas. E tudo que a gente pode fazer para a obra do Senhor é muito pouco diante daquilo que Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Eu quero partilhar um versículo que me chamou muita atenção na leitura diária da Bíblia. Quando eu estava lendo, eu pude refletir e me saltou aos olhos quando eu li em Gênesis capítulo 25 e o versículo 21, que diz assim: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que me escuta nesta manhã, nesta tarde ou à noite, seja qual for o horário, nós podemos ver aqui a continuação de uma história que, quem sabe, talvez você conheça o contexto ou talvez não conheça. Mas fazendo um pequeno resumo, havia um homem na Bíblia, né, um grande homem de fé na Bíblia chamado Abraão, a qual o Senhor fez com que ele saísse do meio da sua parentela, do meio do seu povo, para ir uma terra distante, e o Senhor fez uma grande promessa na vida de Abraão. Ele o abençoaria e a sua nação seria tão grande quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. E para acontecer esta promessa, Abraão ele passou por vários processos, né? O processo da espera, o processo de aguardar, de confiar, o processo da fé. Então Abraão ele foi um homem aprovado por Deus em tudo. A Bíblia nos diz que no decorrer desta promessa, Abraão já era idoso, Sara também, a sua esposa, já era idosa, e até então eles não tinham tido filhos, ou seja, eles haviam recebido prosperidade, eles eram abençoados, né? Tinha muitas riquezas, muitos servos e servas para lhes servir a eles, porém aquilo que era o mais importante para concretizar aquela promessa ainda não havia acontecido, que era eles ter filhos, né? Gerar filhos para que a sua geração, a sua semente pudesse se multiplicar. E a Bíblia nos diz que por conta desta demora, Sara, esposa de Abraão, tentou adiantar o processo. E ela, né, fez com que Abraão viesse se deitar com uma das suas servas e ali aquela mulher pudesse gerar um filho, né, conceber um filho no seu ventre de Abraão e assim Abraão tivesse uma semente. Mas não era esse o projeto de Deus. Não era esse o caminho a qual Deus o abençoaria aquele casal. Porém, Sara o adiantou. Mas logo depois, né, com o passar dos anos ali, o Senhor lembrou-se e concretizou esta promessa, concebendo a Sara, ainda já que na sua velhice, um filho, um menino chamado Isaac. Pois bem, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me escuta nessa tarde, essa história tão linda da Bíblia, que nos ensina muito, nos diz que Isaac foi obediente ao seu pai, e ali ele casou-se com Rebeca, né, já vindo da sua descendência, da sua parentela, para que eles pudessem, né, dar continuidade a esta geração, a esta promessa que Abraão, né, passando de Abraão para Isaac. Mas a Bíblia aqui nos diz também que, assim como Sara teve que esperar um processo por ser estéril, Rebeca, esposa de Isaac, também estava passando pelo mesmo processo. Rebeca era estéril e já havia alguns anos, ainda não havia tido filhos. E como para quem estuda os contextos da Bíblia, sabe que para aquela época era algo muito triste quando uma família não tinha filhos, quando uma mulher não concebia, né? Era algo que era como se fosse um grande vazio que nada preenchia. Mas o que nos leva aqui a observar dentro desse contexto, que é o que realmente falou muito forte ao meu coração e hoje eu quero partilhar com você, é a forma como Isaac enfrentou essa espera. Existe uma diferença, porque uma coisa é você não fazer nada, apenas saber que tem uma promessa,
E a gente percebe hoje muitas pessoas, elas se enganam a si próprio, porque elas sabem, né, Deus fez uma promessa, ou ela sabe que Deus tem uma promessa na sua vida e às vezes ela cruza os braços. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Realmente, Deus não é homem para mentir nem para voltar atrás. Dentro de cada contexto, dentro da sua vontade, Ele sabe todas as coisas. Mas nós precisamos agir. Deus nos fez, né, nos colocou neste mundo não para vivermos de braços cruzados. Então Isaac, a Bíblia diz que Isaac orou, Isaac clamou, Isaac suplicou constantemente ao Senhor para que aquele projeto divino viesse a acontecer. E ele não aconteceu simplesmente pelo fato que já era um projeto divino. Por si próprio já era um projeto, Deus havia prometido. Mas a maior promessa, ou o maior concreto que realmente aconteceu ali para que aquele casal viesse a ter filhos, que por sinal não veio só um, foram gêmeos, né? Vieram duas nações, se geraram ali no ventre de Rebeca. A Bíblia nos diz que eles precisaram orar, eles precisaram buscar ao Senhor. E aqui está o grande segredo para nós. O que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que para que nós possamos alcançar, ainda que seja promessa de Deus, nós precisamos confiar, orar constantemente e fazer por onde que isso venha a acontecer nas nossas vidas. A oração é o meio pela qual Deus quer cumprir as promessas nas nossas vidas. Você precisa orar, eu preciso orar. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Confiar em Deus, acreditar em Deus. Muitas pessoas, muitos, né? Existem os ateus, mas existem pessoas, milhares de pessoas dizem que confiam, que acreditam, que têm fé em Deus. Mas isso não é o suficiente. Nós precisamos ter a intimidade, nós precisamos entrar na presença do Senhor através da oração. E é só através da oração, através do conhecimento da sua palavra. Eu convido você nesta tarde, você que ainda não teve essa experiência com Deus de orar, mas eu não sei orar, como que eu vou fazer isso, Patrícia? Você sabe conversar com alguém? Você já partilhou algo da sua vida com alguém que você confia, ou que você imagina que é confiável, que é uma pessoa de confiança? Então, a oração é isso. É você confiar, mesmo que você não esteja vendo Deus, mesmo que você não esteja contemplando com os seus olhos físicos, mas você precisa sentir, porque Deus existe, Ele nos ouve. Eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu precisei entrar na presença de Deus através da oração e confiar que Ele estava me ouvindo. E por mais que os meus olhos não ouvissem, os meus ouvidos não estavam ali ouvindo fisicamente, né, nessa minha carne, aqui na minha matéria, mas a minha alma, a minha confiança estava no Senhor. Obtive sim muitas e muitas respostas das minhas orações. E eu te falo para você, a oração funciona. A oração para Deus, a confiança em Deus, ela é o essencial para que a gente possa continuar de pé nesta caminhada, neste mundo. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.